Você foi com esse toque de humor que você cativou e conseguiu conquistar todo o público do De Tudo Um Pouco. A gente sabe exatamente que você tem uma palavra muito profunda. Eu, inclusive, já estive até pregando na sua igreja. A gente sabe o tamanho da repercussão que é o Hudson Meira para as pessoas como pastor. Mas você não tira o humor, cara. O humor faz presente, faz parte, né? Ele é presente na sua vida. Fala um pouco sobre essa junção humor, palavra, De Tudo Um Pouco, alta temperatura. Na verdade, eu quero, antes de tudo, agradecer mesmo ao De Tudo Um Pouco e vocês. Estar aqui nesse primeiro tempo, ele tem sido um privilégio. O Alta Temperatura, antes de ser parte, né, dessa grade oficial aqui do De Tudo Um Pouco, nós já fizemos 1 ano no ar. Isso foi um presente que Deus nos deu e hoje estar aqui é uma bênção, eu louvo muito a Deus por isso. Além da amizade que Ele tem nos deixado construir, né? E o Alta Temperatura, ele é um programa que a gente faz de tudo para com todos. Para de alguma forma, e aí eu reconheço que são formas meio diferentes que Deus tem me dado, falar de Jesus. Essa alegria, essa descontração, tem sido mesmo uma graça de Deus. Né? Pegou! Mas isso não aconteceu de propósito. De repente as pessoas nas ruas me paravam e comentavam. Aqui, as pessoas que vinham aqui, teve um dia até a Ana Paula, né? Ela falou, como é que é? Uhul! Aí eu falei, poxa, legal, a galera gostou. Então eu tenho falado de Jesus, Maurício, Lu, Jean, e falado com essa verdade. Um amigo agora no Rio de Janeiro que eu estive pregando falou assim, Hudson, você tem um dom e você vive assim. Quando você pega o microfone para pregar é uma graça, é uma bênção, mas quando você está comendo com a gente é a mesma coisa. Então eu só faço diante das telas aquilo que eu vivo no meu estilo de vida diário. E como é que foi para você o ano de 2012, Hudson? Você na família, no ministério, no seu relacionamento com Jesus, como é que foi? Estamos chegando, né, ao último dia do ano hoje e para você, quando você olha para trás, você pode contar, né, quantos milagres, bênçãos que Deus fez? Sim, eu gosto muito das palavras de Paulo que disse no fim da vida dele, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E eu acho que todos nós precisamos terminar não só cada ano que Deus nos tem dado para viver, mas a vida com essas 3 bênçãos, lutando com dignidade, com constância, que é para terminar o que nós começamos, e não perder, acima de tudo, a fé na palavra de Deus. 2012 foi um ano incrível para mim. O Espírito Santo foi um ano que ele começou a me erguer, a mostrar, a me dar outras oportunidades. Foi o ano que o Alta Temperatura ele se tornou uma realidade. E um ano que eu, minha esposa, meu filhote, também temos estado muito alegres com tudo isso. E ministerialmente ali na igreja, um ano também de crescimento, de unção, de manifestação, muitas viagens. 2012 foi o ano que eu mais viajei da minha vida e vamos em frente. Hudson, aproveitando que o Maurício disse sobre o seu humor, que é um ponto assim, característico seu, que todo mundo te conhece por esse bom humor mesmo. E realmente a gente até se espelha, porque em muitos momentos na vida a gente desanima, acaba se angustiando, se entristecendo. Como que qual o segredo para você se manter sempre alegre, com esse humor para cima? E o que você poderia dizer para essas pessoas que às vezes têm essa dificuldade de se manter alegre, simplesmente a alegria que vem de Cristo, né? Então fala um pouco para a gente sobre isso. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Então eu tenho absoluta certeza que nada de mal ou de ruim pode me acontecer. O piorzinho que pode rolar comigo é eu morrer, aí eu vou estar na glória com Cristo. Então, tá tudo certo. E eu tenho procurado viver a vida com esse otimismo. Eu choro muito, mas eu choro aos pés de Jesus. E ao mesmo tempo que eu estou chorando, eu estou sorrindo. Eu pago um preço alto para eu viver assim. Mas foi uma escolha e uma capacidade que Deus me deu. Paulo disse o tempo todo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E quando eu vi essa fala de Paulo, ele estava preso. Então o Espírito Santo me mostrou, olha, a sua alegria não pode depender de nenhuma circunstância, nem lugar e nem outra situação qualquer.
Então eu tenho procurado viver a vida dessa maneira, com essa convicção do Cristo em nós. Tem uma história muito profunda na sua vida. Sua vida não foi marcada de alegria, toda ela, né? Você encontra Jesus, então adquire alegria. Eu queria que você falasse até um pouco para o pessoal de casa, sobre alta temperatura, é claro, sobre o nosso programa, mas o Hudson, o que aconteceu? Porque o Hudson viveu uma alta temperatura errada, um fogo estranho, né? Aí ele veio para uma alta temperatura maravilhosa, que foi o fogo do Espírito. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu conheci Jesus tem 17 anos. Todo mundo já sabe, eu fui alcoólatra, fui bêbado e já fui até feio, né? Eu digo. E um dia, saindo de uma casa de recuperação, eu ganhei uma Bíblia. E nessa Bíblia alguém marcou Romanos 6:23, dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Jesus era a vida eterna. E quando eu fui me sentar, eu encontrei um pacote de maconha dentro do ônibus, escondido. E eu peguei e falei assim, Jesus, esses crentes estão falando que você existe, estão falando que você salva, cura, faz essas coisas todas aí. O que está rolando? Você vai fazer alguma coisa na minha vida? Eu não quero mais viver como eu vivia. Eu quero sair do crime, eu quero sair da droga, eu quero sair do álcool, eu quero sair dessa vida toda. E ele então me falou pela primeira vez, eu fiz por você o que você não poderia fazer. Eu te libertei. Mas cabe a você escolher. E se você escolher o pecado, o salário dele será a sua morte. Mas se você me escolher, te darei vida e vida com abundância. Depois de 4, 5 horas, eu decidi e dei minha vida para Jesus então, dentro daquele Você escolheu ônibus. deixar de ser alcoólatra, drogado, mas você continua escolhendo ainda? Sim, a cada dia. Você está escolhendo deixar de ser feio ainda? Essas 3 coisas aconteceram. Inclusive, a minha esposa fala assim que essa última parte foi a maior bênção, né? E aí... Não, agora é sério. Você era feio mesmo, viu? Não, era feio e magro que dava dó. Né? Feio e magro. É a música do pessoal do Jamires. E o que aconteceu? Nesse dia, Jesus me salvou. Cheguei em casa falando de Jesus e aí minha irmã falou assim, você não vai virar aqueles crentes nojentos não, né? Falei, não, eu tenho uma outra opção, eu vou continuar vivendo como eu vivia. O que você acha? Ela, não, vira crente, vira crente, vira crente. E a partir daí, Jesus começou uma obra na minha vida. Eu voltei para essa casa de recuperação um ano depois, como voluntário. 5 anos depois, eu vim para BH. 8 anos, plantei uma igreja, liderei essa igreja por 8 anos. Fui para a Metodista, onde hoje eu sou pastor. E Deus começou a fazer florescer o nosso ministério no Brasil e de 2004, em 2004 ele explodiu também para o exterior. E o Alta Temperatura ele tem esse objetivo, que é levar alegria para o povo de Deus. O chamado que Deus me deu é esse, é levar alegria. Eu prego a palavra de uma forma diferente de muita gente, mas a palavra não tem nada de diferente. É a Bíblia, nós não negociamos nenhum ponto sequer da palavra de Deus, mas também nós entendemos que não precisamos colocar capa de religiosidade alguma para pregá-la. Bom, Hudson, você também como alguém que representa tanto para esse programa, veio com alta temperatura para somar nesse programa. Então, alta temperatura, o porquê disso, cara? De onde surgiu? A gente sabe que você é um pouco parecido com Deus na parte que diz que ele usa as coisas loucas, né? Então você um pouco dessa a parte louca. Eu sou a parte louca do Evangelho. Você, verdade. Inclusive o Lucinho também, que faz parte do nosso programa. Então, você é essa parte louca. E a alta temperatura surgiu como? O porquê disso tudo? Conta um pouco dessa história do início. Sim, um dia Deus me mostrou muito claro que o meu chamado, é para isso, é para animar, para avivar, para alegrar. Eu prego sobre o Espírito Santo de dia e de noite. Um dia o Espírito Santo me falou, Hudson, eu curto, não é Facebook não, mas eu curto quando você fala de mim. E toda vez que você falar de mim, eu vou me manifestar. E em todo lugar que eu tenho ido, eu tenho falado do Espírito Santo, ele tem se manifestado. O Alta Temperatura, ele nasceu baseado no texto de Atos 19, falando de Apolo. A Bíblia fala que Apolo, ele era um camarada dedicado às Escrituras, amava as nações, né? Tanto que ele quis passar a Acaia e a igreja o enviou. Mas também a Bíblia tem algumas traduções que você vai perceber que Apolo era de um espírito inflamado, fervoroso. Significa que o espírito dele era em alta temperatura.
Então, quando Deus me deu o nome Alta Temperatura, foi com esse objetivo, que é levar alegria, levar o fogo do Espírito Santo para as nações do mundo, comprometido com a palavra de Deus. Nós temos lá o nosso site, temos nossos DVDs que nós divulgamos, produzimos livros, tudo do Alta Temperatura. Aí surgiu a oportunidade de ter o Alta Temperatura também na tela. Foi quando nós fomos convidados pela Rede Super, viemos durante 3, 4 meses como um programa independente, até que nós fomos convidados para sermos parte da grade oficial e ser este parceiro aí com vocês. E para a gente tem sido incrível. Para nós também. Para a gente também, com certeza tem nos acrescentado muito. E você andando pelos lugares que você tem andado, né, com esse chamado de... Porque as pessoas têm dificuldade muitas vezes de entender o chamado específico de cada um. No seu caso, você deixou para a gente bem claro que você tem um chamado para animar, para encorajar as pessoas, ou seja, para aumentar a temperatura nas pessoas. Aliás, é a nomenclatura que a gente sempre usa aqui, né? Agora a temperatura vai subir, o Hudson Meire e tal, com alta temperatura. Então, você tem andado pelo Brasil afora, em alguns lugares do mundo. Como é que você tem percebido a igreja? O seu ministério tem chegado num ponto necessário da igreja? A igreja realmente precisa desse encorajamento? Ou você acha que a nossa geração já está incendiada? Ela está, mas a Bíblia fala que o dom profético ele tem 3 objetivos, que é exortar, consolar e edificar. E esse dom profético, essas 3 coisas, elas se traduzem em uma vida em alta temperatura. E existe essa lacuna nas igrejas, seja no Brasil, seja fora, existe essa necessidade de uma vida com Cristo fervorosa, calorosa e alegre. Então, eu tenho visto uma igreja animada, mas também uma igreja que por religião, por questões religiosas, tem impedido esse fluir, esse mover do Espírito Santo, baseado na relação do homem com o Espírito Santo. Então, eu tenho visto, sim, uma igreja transformada, uma igreja alegre e também tenho tido o privilégio de contribuir para isso.